Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, saudáveis, que a família de vocês estejam bem. Espero que vocês estejam fortalecidos na fé, crendo que tudo isso vai passar. Eu estou com muita vontade de ver a sala de aula cheia, de ver vocês fungando um no pescoço do outro naquela fila, o pátio cheio, e aquela alegria, e aquele tanto de gente, sem máscara. Oh meu Deus, que isso aconteça em breve. Eu estou aqui, tentando, querendo ajudar vocês pelo menos um pouquinho à distância. Estou à disposição de vocês. Pode me pedir ajuda. Se eu não tiver resposta na hora, eu pesquiso, eu ajudo. Eu só quero ajudar um pouquinho. Vamos continuar buscando conhecimento. Não desiste não, gente. Não vamos esmorecer nesse momento não. Vamos buscar construir nossos conhecimentos. Vamos ler, vamos estudar. Tá? É possível a gente produzir, é possível a gente aprender sim. Vamos crer nisso, né? Força, nós não somos fracos não, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre literatura, ok? O que eu falei para vocês desde o início que eu converso com vocês? Que a literatura nada mais é do que o pensamento do homem, a representação do pensamento do homem em um período da história. Por isso que a literatura e a história andam juntas, por isso que a literatura e a história andam casadinho, por isso que a gente fala de feudalismo, aí depois a gente fala da Revolução Industrial, Revolução Francesa, a gente fala de Inconfidência Mineira. Por quê? Porque a gente quer mostrar para vocês que o que o homem produz está muito ligado com o que ele está vivendo. É a lógica, gente, pensa comigo. Vamos imaginar que o homem lá da Idade Média tinha um pensamento. E vivia um determinado momento, um determinado contexto histórico. E a sua produção era reflexo de tudo que ele vivia. E a gente pega o homem hoje, o homem contemporâneo. Você acha que o pensamento dele, a produção dele vai ser igual ao homem da Idade Média? Não. Né? O tempo muda, o pensamento muda a produção. Tá? Por isso que nós estudamos de forma fragmentada os períodos literários, as escolas literárias, tá? Porque nós precisamos entender que o homem está dentro de um meio, né? Então a sua produção ela tem tudo a ver com o que ele vive. Só pra gente começar hoje só assim, tipo assim, vou voltar a estudar. Vamos lembrar o que nós conversamos já esse ano. Nós conversamos lá sobre o trovadorismo, lembra? Feudalismo, a questão da servidão, a força que a igreja tinha. A igreja era muito poderosa, gente. Era teocentrismo com toda força, Deus como centro do universo. Eu mostrei a pirâmide para vocês e falei para vocês, gente, não tinha ascensão de classe, você nascia pobre, você morria pobre, e as pessoas acreditavam que era o destino, que era a vontade de Deus. E aí lembra das cantigas que eram divididas em líricas e amorosas, e dos trovadores, e piriri pororó. Depois nós estudamos o humanismo, que eu falei para vocês, gente, o humanismo não é uma escola literária, o humanismo é um período de transição. O homem começa a fazer assim, peraí, será que Deus quer isso mesmo? Nossa, mas o homem está fazendo cada coisa legal, cada coisa bacana, que a gente tem que levar em consideração. E aí depois nós estudamos o classicismo. Aí, lembra que eu falei assim para vocês, o que o classicismo era o quê? Era muito ligado à mitologia dos deuses, tinha as musas como inspiração, era o racionalismo, a emoção agora perdeu espaço para a razão, e aí você começa a observar o antropocentrismo, o homem como centro. Então eles buscavam muito um equilíbrio, a perfeição formal. Quer dizer, não vamos ser tão subjetivos, não vamos ser objetivos. Usa a razão, deixa de ser só sentimento, tá? E aí nós passamos por isso. E depois, na mesma época do classicismo, nós falamos do quinhentismo que aconteceu em paralelo. Por quê? Porque quinhentismo foi o período em que o Brasil foi achado, descoberto. Então toda aquela produção nós não consideramos uma escola literária, foi uma produção de cunho informativo. O que eles produziam era o quê? Para falar sobre o Brasil
lá para o rei de Portugal. Ó, nós achamos uma terra aqui, ela é muito promissora, aqui tem muita água, a floresta daqui é linda, maravilhosa, aqui tem um pessoal, os índios, né, os caras fortes, saudáveis, aqui tem jeito de ter muito ouro, nós estamos sentindo que aqui tem muito ouro, e nossa, daqui, que natureza bela, que os pássaros daqui cantam lindo, vocês sabem, porque eles queriam falar muito bem da gente e porque eles queriam explorar e eles achou que aqui ia rolar. Nossa, nós estamos sentindo que aqui nós vamos, como diz o meu pai, lavar a égua, né? Gente, aí vem o barroco. Pensa a cabeça do homem barroco! Era dualidade, era tensão, o cara tava louco, ele tava pirando a batatinha, porque ele não sabia se ele acreditava em Deus, que Deus era o centro de tudo, ou se ele acreditava que o homem tinha razão no que ele estava fazendo. Lembra, gente, cultismo, conceptismo, era aquele jogo de ideia, aquele jogo de palavra. E aí aquela linguagem rebuscada, aquela tensão toda, o cara não sabia se aproveitava a vida ou se ele rezava, meu Deus do céu, se eu aproveitar a vida, mas aí eu vou pro inferno, e se eu só ficar aqui rezando, eu tô deixando de evoluir, de construir, não, pronto, não, lembra, gente, que povo louco era aquele povo do barroco, povo, nossa, que tanto de conflito, que tensão, que obscuridade. Quando falava assim, o carpe diem do barroco, e hoje eu falo carpe diem no arcadismo, é diferente mais, pessoal. Quando eu falava assim, o carpe diem do barroco, uma característica era aproveita o dia, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. E se você morrer, será que você vai para o céu, você vai para o inferno? Então, não aproveita enquanto você tá, é tempo. Aí a gente vem para hoje, que é o que nós vamos conversar hoje sobre o arcadismo. Carpe diem, gente, aproveita o dia é lindo. Aproveite cada minuto da sua vida. É diferente, agora é mais leve, tá? Então, o homem do barroco é o homem desse conflito. E por que desse conflito? Lembra, gente? Vocês lembram da reforma contra a reforma? A igreja desesperada porque estava perdendo fiéis demais, lembra? Né? E aí, por isso que nós não estamos falando de contexto histórico, né? Nós falamos já no início que o homem, a produção é reflexo de tudo que está acontecendo. Então, estava aquela guerra, né? Da igreja tentando não perder espaço. E todas aquelas barbaridades que aconteceram lá na Contra-Reforma, né? Vocês sabem, não vai ficar grande mais o vídeo. E aí depois, gente, do barroco, nós vamos falar hoje sobre o arcadismo. Olha pra mim, gente, olha pra mim. Hoje é uma conversa leve, na próxima aula pega pesado. Olha pra mim. Hoje, Regina, estou com o pensamento do homem do arcadismo, sabe? Sabe o que eu queria hoje, nesse tempo de pandemia, gente? Sabe o que eu quero? Presta atenção no que eu vou falar. Abre seu coração e escuta. Regina, hoje eu queria muito, muito assim, sabe, ter uma chacrinha bem sossegada, bem tranquila, para mim criar lá minhas ovelhinhas, minhas galinhazinhas, os meus bezerrinhos, me pescar um lambarizinho assim, lá na beirada do córrego, lá de boa, chegar, fritar esse peixinho, comer, cuidar da minha hortinha, longe da cidade, longe da aglomeração. Ai, como eu queria essa vida tranquila, leve, sossegada, para me sentir mais segura. Eu queria uma vida amena. Eu quero fugir de tudo isso. Eu quero fugir de toda essa tensão. Ai, como eu quero. Essa paz, esse bucolismo, essa vontade de estar em contato com a natureza. É o arcadismo. Simples assim. Então, gente, o arcadismo, entre a ciência e a religião, ele escolhe a ciência. Ele contrapõe o barroco. Se o barroco, lembra o barroco? Conflito, tensão, obscuridade, teocentrismo, dualidade entre céu e inferno. O arcadismo, ele contrapõe a tudo isso. E ele está o quê? Buscando desenvolvimento tecnológico, científico, social, sabe? Então, quando eu falo para vocês assim, eles queriam objetividade até quando a gente fala de sentimento de amor.
Se você, menininho aí, rapazinho, se você tá querendo aí de olho numa coleguinha, tá afim dela, tá apaixonado, não, vamos ser práticos. O que você tem que fazer para ganhar uma garota? Vamos ser prático? Você tem que ser educado, você tem que oferecer um bombonzinho hoje, uma flor amanhã, né? Você tem que ser esperto em seu galanteio. Isso é praticidade. Você não vai ganhar ela fazendo tudo errado, você vai ganhar ela, vamos dizer assim, tem uma receitinha aí para conquistar os corações. No arcadismo é isso, ele busca praticidade, objetividade, mas de uma forma simples, leve. É isso que eu tô falando para vocês. O que eu queria para mim hoje era o que os Árcades queriam para eles naquela época. Eles queriam o quê? Viver no campo. Viver uma vida leve, tranquila, serena. Essa é a característica do arcadismo. E por que, professor, arcadismo? De onde vem esse nome? Arcadismo vem da palavra Árcade, é uma região montanhosa, vivia o quê? Os pastores com as suas ovelhas, né? Alguns deuses com suas ninfas. Então era um lugar bem tranquilo, suave. O contato com a natureza era muito forte, a harmonia com a natureza era muito forte. Então vamos ser práticos. Então vamos escrever de forma prática, vamos pegar uma forma fixa aqui e vamos elaborar nossa escrita. Não tem muito segredo, para de procurar chifre em cabeça de égua, vamos facilitar. Isso é o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo. Eu acabei de falar do classicismo para vocês, lembra? Que eles deixou para trás toda aquela carga assim de Deus como centro de tudo, subjetividade, e estava buscando o equilíbrio. Lembra que eu acabei de falar para vocês que o classicismo era equilíbrio, era perfeição formal. Então, por que que o arcadismo é também conhecido como neoclassicismo? Por quê? Neo não é novo? Novo classicismo. Ele está aqui contrapondo o barroco e voltando e buscando alguma coisa lá do classicismo. Por isso, neoclassicismo. O arcadismo. Arcadismo é fazendo referência a uma região da Arcádia, uma região bonita, tranquila, sossegada, que vivia ali seus pastores ali, como eu disse para vocês. Tá? Então, vamos para o contexto histórico. É o século das luzes, conhecido como iluminismo. O que é a filosofia do iluminismo? O homem, ele vai ser iluminado pelas luzes da razão, do conhecimento, da ciência. Então, é nesse contexto que surge aí o arcadismo. O homem, né, buscando ali a razão, o equilíbrio das coisas, o equilíbrio da emoção. Também a Revolução Francesa, nós estamos falando do arcadismo em Portugal, tá, gente? A Revolução Francesa, o que resultou da Revolução Francesa? Uma ascensão da burguesia, uma nova classe social, um novo público leitor. E também eu anotei aqui a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a gente sai da manufatura para a maquinofatura, vamos dizer assim. Deixa eu brincar com as palavras aqui. Então, se agora nós estamos, o trabalho deixa de ser totalmente manual e aí chega a máquina, então a produção é muito maior, a lucratividade é maior, então, consequentemente, vai haver aí um crescimento, né, da burguesia, um público maior de leitores. Surge aí também, aí agora vai o quê? Vai desenvolver o capitalismo de uma forma desenfreada, que depois a gente pode, mais para frente nós podemos conversar sobre ponto positivo, ponto negativo disso, mas enfim, o contexto social é isso, tá? Então, o homem, ele quer praticidade, tá? E quais são as características? Tem uma tarefinha simples para vocês, só para vocês começar a aquecer. As características, quando eu falo bucolismo, gente, bucolismo, põe na cabecinha de vocês, paisagens naturais. Falei para vocês do meu sonho agora em pandemia, não é ter um lugar tranquilo, eu quero um lugar bucólico, com uma paisagem natural, né, com o riozinho, o peixinho, tá, gente? O pastoralismo
tô falando para vocês lá da região da Arcádia, onde viviam seus pastores, né, numa vida tranquila com as suas ovelhinhas. Então existe uma forma prática para a vida nesse momento, né? Então a poesia, gente, a poesia Arcade, ela sempre passa em um campo tranquilo, tá? O racionalismo, nós vamos usar a razão ao invés da emoção. A arte é uma produção mais equilibrada, simples. Falei pra vocês que eu quero uma vida simples para mim nesse momento, simples, harmoniosa. Vocês vão ver muito termos, por exemplo, locus amenos, local agradável. Carpe diem, aproveitar o dia, aproveitar o momento, que eu falei para vocês agora em outro, mais tranquilo. Fugere urbem, fugir da cidade, é o que eu mais quero, fugir da cidade. Põe na cabeça de vocês, arcadismo, linguagem simples, objetiva, um contato íntimo com a natureza, a busca por isso, o desejo disso. Se eu soubesse cantar, eu iria cantar para vocês assim, para vocês compreenderem o arcadismo. Aquela música que diz assim: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Não tem ritmo, gente, mas essa música, isso é o que os Arcades queriam. Tranquilidade, lugar ameno, e produção simples, harmoniosa, tranquila, leve. Deixar para trás toda aquela linguagem rebuscada, tá? Até a próxima aula. Fiquem bem.